Oi, segundo ano, tudo bem? Para que está aqui de novo, voltamos às nossas atividades, acabaram as provas, agora vamos voltar aí a fazer os nossos exercícios e aprender bastante. Hoje é a nossa aula de produção de texto, tá bom? Lembrando que nós começamos com o nosso livro novo, lá o Caderno 2, tá bom? Então deixem o livro antigo guardadinho, vamos agora só usar os livros novos, tá bom? Tirando matemática, que a gente ainda não terminou, nós já terminamos todos os outros. Então, hoje a nossa aula começa lá na página 6 do nosso livro novo de português, né? E nós vamos falar sobre relatos. Vamos lá ler e dar uma olhadinha na nossa atividade? Estamos aqui então, pessoal, essa é a capa do nosso livro novo, lembrando, Caderno 2, tá bom? Deixa o outro livrinho lá guardadinho de cantinho. A partir desses vídeos agora, a Pro não vai mais abrir o documento do SAI, então, mas ainda vocês têm que dar uma olhadinha lá para pegar o link dos vídeos e tudo mais, tá bom? É imprescindível que vocês ainda peçam para os papais e para as mamães, ou vocês mesmos, acessem lá o SAI, combinado? Então, vamos direto aí para as nossas atividades a partir de hoje. Então, continuando aqui, observando a nossa capa do livro, né, bem bonitinha. Vamos descer aí para a nossa atividade, né? Então, olha aqui, vamos lá. Espera aí que não tá descendo. Aí, nós temos o nosso sumário. Opa, não tá querendo descer aqui, vamos lá. E estamos aqui, então, pessoal, na unidade 3 do nosso livro, olha lá. Como as pessoas se comunicam no dia a dia? Uma pergunta aí que nós vamos responder com os nossos estudos aí das atividades. Então, seguindo aqui, ó, nós temos aí a imagem, né, da professora, uma escola, olha lá, né, como a gente tá com saudade da nossa escola. Conversando com o aluno, temos uma placa aqui, ó, de informações, atenção, a reunião para os pais e professores foi adiada para o dia 22/4, então olha lá, temos aqui alguns desenhos, algumas letras, o papai tá mexendo aqui no celular, olha lá, a criança também. Então, algumas dicas aí do que nós vamos estudar no nosso capítulo. Já na próxima página aqui, nós temos alguns questionamentos aí, segundo ano. Vamos olhar com bastante atenção aí esse corredor de escola. Agora, as crianças estão lanchando, algumas estão lendo livros, né? A professora tá ali olhando o recreio, né? Temos ainda cartazes, ó, o menininho lanchando, o outro lendo a revistinha, né? O outro lá atrás também lanchando, né? Então, agora nós vamos ver aí o que esse capítulo tem pra gente. Primeira bolinha lá, dedinho em cima. De que maneiras você se comunica com as outras pessoas? De que maneira você fala aí com as outras pessoas, se comunica com elas, hein? Observe a cena. Quais meios de se comunicar estão presentes nessas duas cenas que nós vimos? A primeira, da primeira página, e a dessa. Quais são as formas que as crianças estão se comunicando? Elas estão se falando uma com a outra? De quais maneiras, né? E lá na terceira bolinha nós temos aí, das formas de se comunicar apresentadas na imagem, circule as que não são eletrônicas. Então, lá na primeira página, a gente viu que tinha um menininho falando no celular. E nessa aqui, tem alguma forma de comunicação que não é eletrônica? Vamos olhar com bastante atenção. Olhem aí a imagem inteira, ó, as meninas estão desenhando, tem uma menina com uma cartinha na mão. Então, eu quero saber quais são as formas de comunicar que não são através de celular, né? De telefones fixos, de mensagens, não, de e-mails, não é através de produtos, né, de objetos eletrônicos. Como que a gente se comunica quando não é ali pela internet, quando não é pelo
celular. Dá pra gente se comunicar assim? A conversa entre os dois meninos aqui, ó, seria uma forma de se comunicar sem usar os meios eletrônicos? A cartinha da menina aqui, ó, seria uma forma de se comunicar sem usar meios eletrônicos? E até mesmo desenho, será que é uma forma de comunicar, de se comunicar aqui sem usar os meios eletrônicos? Lembrando que lá na foto de cima nós temos também a professora conversando com os alunos, né, que também pode ser circulado, tá bom? Depois que nós circulamos as imagens lá das páginas, nós temos aqui o nosso capítulo 1, eu conto, eu relato. Vamos ler junto com a Pro aqui, todo mundo com o dedinho em cima, olha lá. Camila e Caio foram a um pequeno parque de diversões no fim de semana. Na segunda-feira, quando chegaram à escola, começaram a contar eufóricos para os amigos, os dois ao mesmo tempo. O que fizeram? Com base na imagem, ajude os colegas de Camila e do Caio a entenderem o que eles querem contar. Em quais brinquedos eles brincaram? O que eles podem estar tentando contar neste relato? Então, ó, a gente tem que prestar bastante atenção na imagem aí, pessoal. O que será que eles poderiam contar? Do que eles brincaram? Aonde eles foram? O que eles fizeram, né? Então, vamos lá. Entendendo a língua portuguesa. Aqui embaixo, pessoal. Olha lá. Neste capítulo, estudaremos o relato pessoal oral, que é falado, e escrito. Leremos um conto e vamos refletir sobre a escrita das palavras que usamos regularmente, comparar os diversos tipos de letra e aprimorar o traçado da letra cursiva. Com isso, teremos novas ferramentas para explorar a nossa comunicação com o outro e com o mundo. Então, tudo que a gente vai aprender aqui nesse capítulo. Então, continuando, né? Nós temos aqui os segredos do texto. Compartilhando experiências, os relatos pessoais. Número 1, vamos lá. Faça a leitura silenciosa do texto a seguir e conheça uma história curiosa. Então, a Pro vai esperar aí, vou parar aqui. Vocês dão um pause nesse vídeo e façam a leitura silenciosa primeiro. Vamos lá. E aí, fizeram a leitura? Leram com bastante atenção? Então, agora que vocês pararam o vídeo e leram um pouquinho, agora a Pro vai ler para vocês. Olha lá, blog viagens, seção Ops, postada por Henrique. Olha lá, paguei mico na viagem. Na semana passada, viajei de ônibus para Curitiba com meu pai, minha mãe e minha prima. Durante o trajeto, houve uma parada para as pessoas se alimentarem ou irem ao banheiro. E eu desci com minha prima para ir até uma lojinha comprar água e biscoitos, enquanto minha mãe nos observava da porta do ônibus. Quando saímos da lojinha, subimos no ônibus e reparamos que haviam duas senhoras sentadas nas nossas poltronas. Não vi meu pai nem minha mãe. Então pensei que eles haviam descido para ir ao banheiro e que essas senhoras sentaram nos nossos lugares por engano. Falei para elas: com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Elas nos olharam como se não estivessem entendendo nada. Neste momento, minha mãe gritou lá da porta do ônibus: Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Fiquei vermelho no mesmo instante, porque o ônibus inteiro começou a olhar para mim e para minha prima. Pedimos desculpa para as duas senhoras e descemos correndo. Desde esse dia, eu presto bastante atenção por onde eu ando. Então, esse daí foi a história e o relato que o Henrique contou sobre a viagem dele. Ó, ele tem um blog onde ele conta as histórias que acontecem com ele no dia a dia da vida dele, né? Então, nós temos aqui embaixo o nosso glossário que fala: pagar mico é uma gíria, né? Que significa
passar vergonha em alguma situação. Após nossa leitura, então, seguindo aqui para número 2, nós temos que fazer o seguinte. Agora, seu professor vai ler o texto em voz alta. Já li para vocês, né? Acompanhe a leitura e sublinhe as palavras que você não conhece. Então, vamos voltar lá naquele texto e vocês vão sublinhar para mim de lápis de escrever, tá bom? As palavras que vocês não conhecem, que estão escritas lá. Palavras que vocês não costumam usar muito ou não sabem o significado. Depois, com um colega, como nós não temos colegas, vamos fazer aí com os nossos familiares, tá bom? Tentem compreender as palavras que vocês sublinharam, relendo os trechos em que elas aparecem. Compartilhem oralmente as conclusões da dupla. Então, converse aí com a sua família para ver se vocês conseguem mais ou menos entender o que significa. Papai e mamãe não digam, papai e mamãe provavelmente vai saber o significado, então papai e mamãe não falem o significado de cara, tá? Conversem aí vocês para ver se os aluninhos aí do segundo ano chegam a uma conclusão antes de vocês darem os significados, tá bom? Se não tiver nenhuma palavra aí que vocês desconhecem, beleza, pulem para 3 que a Pro Kate vai ler agora. Olha lá. Número 3. Identifique e copie o capítulo do texto. Muito fácil, só ir lá em cima e olhar o capítulo e escrever aqui nessa linha. Combinado? Na número 4, continuando aqui, ó, nós vamos ter que fazer o seguinte: qual é o assunto abordado neste texto? Sobre que o Henrique falou? Sobre o que? Sobre uma o que? Escreva o assunto aqui para Pro, tá bom? Na número 5, onde esse texto foi publicado? Aonde que o Henrique escreveu e publicou esse texto aí? A Pro falou na hora da leitura lá, prestem atenção. Então, vocês vão marcar um X na resposta. Ele publicou em um programa de televisão esse texto? Ele publicou em um livro? Ele publicou em uma carta? Ou ele publicou em um blog da internet? Muito fácil, né? Segundo ano. Aqui na número 6, a gente vai ter que observar a imagem. Essa imagem aqui, ó, segundo ano, ó. Seção ops. Essa que tá no retângulo aí, tá bom? E o que nós vamos ter que fazer aí depois que nós observarmos a imagem, né? Agora responda de que maneira o nome dessa seção do blog se relaciona com o relato publicado. O que eu vou fazer aí? O Henrique contou uma história, não contou, segundo ano? De que ele entrou no ônibus e acabou se enganando de ônibus e pediu para as senhoras saírem. Não foi isso que ele contou? E o que você acha que esse ops aí tem a ver com a história dele? A gente fala ops quando a gente faz o quê? Quando a gente se engana, quando a gente comete algum erro, quando a gente, né, faz uma coisa sem querer, não é? Então, ó, agora responda, de que maneira o nome dessa seção do blog se relaciona com o relato? Porque o Henrique fez o quê? A Pro acabou de falar. Então, é só vocês escreverem aí, tá bom, pessoal? Aqui embaixo, ó, na número 7, está dizendo assim, ó. Com base na leitura do texto, faça o que se pede. Letra A. Identifique e registre o nome do autor do relato. O que eu vou ter que fazer? Voltar lá no texto e ver quem escreveu. Como que é o nome de quem escreveu aí o relato? Fala pra mim. A Pro já leu lá em cima também, tá? Então é só colocar o nome aí do personagem que escreveu esse relato aí, essa história. Letra B, explique como você chegou a essa resposta. Como que você descobriu que foi aquela pessoa? Já quase falei o nome, ó. Como que você descobriu que foi ele que escreveu? Hein? Tava escrito aonde, você descobriu como, você leu aonde, tá bom? É só você escrever aí sobre isso. Aqui na número 8, segundo ano, está dizendo o seguinte: qual foi a principal intenção do narrador que escreveu esse relato pessoal? Relato pessoal a gente já vai descobrir o que é, tá bom? Mas qual foi a intenção lá do Henrique quando ele quis escrever esse negócio? Ele quis fazer o quê? Vamos marcar a resposta
que responde isso, né? Aí na frente desses quadradinhos, olha aí, ó. O Henrique, ele quis compartilhar os dados dele, quis compartilhar os dados sobre o trajeto de um ônibus. O Henrique, ele quis contar para o leitor uma situação que ele vivenciou. O Henrique quis informar sobre a importância da leitura. Ou o Henrique só quis compartilhar a data de um evento. O que ele quis fazer, hein? Então, aí você vai fazer um xizinho na que você acha certo, combinado? As situações narradas no relato já aconteceram ou ainda vão acontecer. O que ele escreveu aí já aconteceu ou ele falou uma coisa do futuro? Muito fácil, hein? Responde aí. Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Tem como o Henrique ver o futuro? Acho difícil, hein, pessoal? Então, como você chegou a essa conclusão? Como as palavrinhas estão escritas lá no texto do Henrique para você ter certeza que isso vai acontecer ou já aconteceu? Como que você descobriu aí que ele contou que ele fez um relato aí do passado ou do futuro? Você descobriu como? Escreve aí para pro, tá bom? E aí aqui embaixo, pessoal, nesse quadradinho roxinho aí, nós temos a explicação do que é relato pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem circulá-lo, né, com um marca-texto para ficar bem destacado, porque são as matérias que nós vamos usar, né, para as nossas próximas provas aí, as provas do segundo trimestre aí, tá bom? Então, olha aí. O relato de experiência pessoal ou simplesmente um relato pessoal é um texto oral contado, oral, falado, ou escrito, também pode ser escrito, no qual uma pessoa narra, narrar é contar, uma situação ou fato vivenciado por ela. Então, um relato pessoal é uma coisa que eu conto que aconteceu comigo, tá bom? Eu posso escrever ou eu posso contar para outra pessoa. Geralmente, o relato indica o local, o tempo, o momento em que a situação ocorreu, além de descrever uma sequência de acontecimentos. Também é bastante comum que, ao final do relato, o narrador dê alguma dica ao leitor sobre o que fazer em situações parecidas ou compartilhe o que aprendeu com a experiência. Então, essa aí é contar. Eu fui lá, então eu aprendi que eu tenho que prestar atenção na hora de entrar no ônibus, né? Por isso que eu não... Nossa, passei uma vergonha aquele dia. Imagina o Henrique lá, né, contando. O Henrique passou uma super vergonha e ele aprendeu que agora, quando ele vai entrar nos lugares, ele tem que prestar atenção, não é? Então, normalmente, os relatos pessoais são isso, ok? São coisas que nós contamos que acontecem com nós mesmos, né? E aí a gente tira uma lição, né? Sobre aquilo que aconteceu, tá bom? Então, para terminar aqui os nossos exercícios, o exercício 10 é o seguinte, pessoal. Nós vamos reler, então, né, as frases a seguir extraídas do relato, tá bom? Sublinhe de vermelho as palavras que indicam que o narrador do relato é a mesma pessoa que vivenciou a situação. Então, você vai voltar lá no relato do Henrique e vai procurar a frase lá, as frases extraídas aí, ó. Tá bom? E aí você vai sublinhar de vermelho, aqui mostra que a frase que mostra que foi o Henrique que contou. Onde que você descobriu que aquilo do ônibus aconteceu com o Henrique mesmo? Então vamos lá, ó. Letra A. Fiquei vermelho no mesmo instante porque o ônibus inteiro começou a olhar para mim e para minha prima. Será que é essa daí a frase que eu vou sublinhar de vermelha que me mostrou que quem estava contando aquele caso do ônibus foi o próprio Henrique? Ou letra B. Não vi meu pai nem minha mãe, então pensei que eles haviam descido para ir ao banheiro e que essas senhoras sentaram nos nossos lugares por engano. Nessa frase aqui, deu pra gente descobrir que foi o Henrique mesmo que contou a história? Ou letra C. Desde esse dia, eu presto bastante atenção por onde ando. Qual que é a frase que mais mostra pra gente que essa história aconteceu com o Henrique? Hein?
que a gente descobriu que tinha acontecido com o Henrique mesmo, que não era uma outra pessoa contando a história de alguém que ele viu acontecer com alguém, entendeu? Como? Então, A, B ou C, grifem de vermelho, lápis de cor vermelho aí pra pro, tá bom? E a nossa última questão da nossa atividade de hoje, 11, olha lá. Converse com o professor e os colegas sobre os outros meios que podem ser usados para compartilhar relatos. Depois registre abaixo 2 desses meios. Então, pessoal, a gente pode pegar a nossa dica lá do texto lá em cima. A gente pode fazer relatos, né, pessoais, contar coisas que aconteceram com a gente através de uma conversa, não é? De uma mensagem, de um blog, como o Henrique fez, de uma carta, não é? Então, existem várias maneiras da gente contar o que acontece com a gente. Até escrevendo um diário, talvez. Lá no diário existem vários relatos do que acontece na nossa vida, né? Aliás, o diário é um dos maiores exemplos. Hoje, a maioria das pessoas não tem mais costume de escrever suas coisas em diários, né? Mas, hoje, temos os blogs aí que elas contam o dia a dia. Temos aí as redes sociais, onde as pessoas fazem o que elas... contam o que elas fazem durante o dia delas, o que acontece com elas. Até o Stories lá do Instagram é uma ferramenta, talvez, da gente relatar as coisas que acontecem na nossa vida pessoal, que acontecem com a gente, tá bom? Então, essas daí são algumas das dicas para vocês responderem a número 11, certinho? E é isso a nossa aula de produção de hoje, pessoal. Muito tranquila, né? Muito fácil. Façam com carinho, façam com capricho e até a nossa próxima aula de produção da semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.